Govinda. Olá. Olá a todos. Meu nome é Carla, eu sou do Instituto Gilda Moura e a proposta, né, desse vídeo é fazer uma entrevista com Govinda para colocar justamente no canal. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Nós fomos alunas da doutora Gilda, né, nos diversos cursos que ela tem feito e workshops também. E aí eu vim para entrevistar a Govinda. Falar um pouquinho sobre você. Ela iniciou os estudos dela nos cursos da Federação Espírita, em 86. Govinda é mestra Reiki, é instrutora em Magnified Healing, Light Healing, Portais de Atlântida, e ela utiliza essas ferramentas em seus atendimentos, além da energia dos cristais e dos mantras. Govinda, ela fez esse livro, Ayahuasca, o Universo e Eu. E ela vai nos contar, né, um pouco de todas essas experiências que ela vem tendo ao longo da vida, né, as vivências que ela vem experienciando, e eu vou fazendo perguntas e aí ela vai falando, num bate-papo bem informal, mas que vai ser muito interessante, porque os temas são muito interessantes. Então, aqui no seu livro, Govinda, você fala que durante 13 anos trabalhou em um centro espírita kardecista e fez cursos da Federação Espírita, fez o básico, fez 3 níveis de desenvolvimento mediúnico. E foi aí que você começou, digamos, a despertar o seu potencial espiritual? Isso, eu comecei no centro, mas assim, nesse momento eu só trabalhei muito a minha mediunidade, né, esse conhecimento de espiritualidade, mas dentro do nível da mediunidade, por 13 anos. Do centro eu conheci a Fraternidade Branca, e aí da Fraternidade Branca eu fui para os oráculos, e aí eu fui ampliando, até chegar na Ayahuasca, que o meu livro fala da Ayahuasca, até que eu cheguei na Ayahuasca em 2007. Na Ayahuasca, de 2007 até 2010, mais ou menos, os primeiros 3 anos, a primeira coisa que começou a se apresentar para mim foram os Atlantes. E aí vinha muito coisa da energia Atlântida, eu recebi um curso dos Portais de Atlântida, que dentro desse curso tem um trabalho de desdobramento, e depois eu recebi meu tarô Atlante, e tudo dentro dessa energia Atlante. Aí em 2014, eu tinha... em 2013 eu tinha uma cirurgia para fazer, e eu resolvi consagrar a Ayahuasca para me preparar para a cirurgia. Eu tinha eu fazia da coluna, né, cervical aqui em cima, então eu tinha que me preparar para a cirurgia. Aí eu consagrei a Ayahuasca, como eu sempre fiz, eu esperava ter um trabalho espiritual, e eu estava na sala, entrou atrás de mim um extraterrestre, e eu, no momento, eu não sabia o que era, eu fiquei apavorada, eu senti uma coisa que a gente vê em filme que eu achava que não acontecia, batia meu queixo, minhas pernas batiam assim, de ficar assim, acho que foi uma descarga de adrenalina, alguma coisa que eu fiquei, assim, um pânico muito forte. Aí ele veio, parou atrás de mim e disse que ele ia tirar um chip da minha coluna, a parte etérica, que ele ia pôr um aparelho na minha nuca, assim, eu fiquei com um aparelho 21 dias, e que durante a cirurgia eles iriam tirar a parte material desse chip. E aí, quando eu fui fazer a cirurgia, eu entrei para fazer a cirurgia, o médico disse para o meu marido que ia durar 3 horas e meia, no máximo. Eu fiquei 7. Aí o médico disse para o meu marido que eu fiquei todo esse tempo porque eles estavam raspando, que eu tinha uma coisa grudada no meu osso, e que eles ficaram raspando. Então, assim, para mim, eu achei muita coincidência, né? E foi aí eu comecei a mudar.
Essa coisa que eles raspavam provavelmente teria sido esse chip que foi introduzido pelo Eu ser. penso que sim, mas não tem prova, né? Mas eu penso que sim, porque eu achei muita coincidência, né? Ele fala, depois eles vão tirar na cirurgia e o médico falar isso, que eu fiquei mais tempo porque eu tinha uma coisa grudada no meu osso, e não falou o que era. E falando, Govinda, assim, você começou, né, na espiritualidade espírita, na doutrina espírita. E você diz no seu livro, você fala, você nos recorda, na verdade, do Chico Xavier, né? Chico Xavier, os livros psicografados dele são estudados, né, nos cursos básicos da doutrina espírita, e ele falou, você traz isso no seu livro, na década de 70 ainda, no programa Pinga Fogo, né? Ele mencionou espiritualidade, ele falou sobre a Confederação Galáctica, ele falou sobre a data limite. Então, isso, e também tem... e agora tem muita coisa na internet, né? Até o Geraldo, né, que fala muito, que começou a falar muito de Chico, e ele fala que Chico tinha muito mais informação sobre esse assunto de extraterrestre, de vida em outros mundos, do que a gente imagina. Aliás, ele cita num vídeo um livro que eu até, acho que é Cartas de uma Morta, que ele fala da mãe dele contando a vida em outro planeta, como que acontece nesse outro planeta, como que... E uma coisa assim que, para a época, isso até foi bem antes de 70, esse livro da Cartas de uma Morta, e que é muito interessante também. Então, assim, e a maioria dos espíritas não sabem disso, né? Ficam dentro da parte de Kardec e acabam não chegando nesse assunto, né? E até você comenta, né, no seu livro que o comum de algumas religiões é tratar esse tema com desinteresse, né? Como se não fosse possível existir a comunicação espiritual entre dimensões diferentes, entre mundos diferentes, né? E, portanto, entre planetas diferentes, né? Galáxias diferentes. Eu entendo, eu trabalho com espiritualidade já fazem 35 anos, e hoje eu entendo que existem níveis de contato, sabe? À medida que a pessoa vai se entendendo melhor, que ela vai se colocando, ela vai acessando níveis diferentes. Então, muitas pessoas não chegam nisso porque não acessaram. Eu teve uma fase da minha vida que eu também não acessava. E quando as pessoas falavam para mim, eu achava que eram malucas, porque eu não via como é que está vendo isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O espírito que está aqui é um espírito, não tem nada a ver. Aí, ao passo que eu fui, acho que, assim, entrando numa outra consciência, num nível diferente, né? E eu fui percebendo que tem muita entidade que se apresenta e não é quem se apresenta. É uma outra forma de vida, mas se apresenta como entidade, até porque senão não vai ser nem ouvida. E eles fazem, eu vejo assim que eles fazem um trabalho aqui como seres que já caminharam isso que a gente está vivendo hoje e estão aqui para nos ajudar, para, né, mostrar o caminho que já fizeram, que para eles é fácil hoje olhar para trás e falar, oh, vocês estão errando aqui, 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 e não é por aí que é para ir. Então, eu acho que é esse o trabalho que eles fazem hoje. E para mim, esse momento novo, nessa consciência nova, me ajudou até a fazer um projeto novo, que eu coloquei o nome de Consciência Interdimensional. Esse projeto é justamente para mostrar tudo isso, desde a parte da religião, espiritualidade, essa outra parte dessa terrestre, quer dizer, tudo isso se encaixa. Integrado. Tudo isso Exatamente. integrado. Tudo isso integrado. E as pessoas não sabem, a gente está muito na dualidade. Para nós, ou é quente ou é frio, a gente não tem meio termo para nada. Ou é bom ou é ruim. Exatamente. Você descarta, e não é descartar, é trazer, integrar tudo para que aquilo nos traga a real. Porque a real, ela tá fragmentada, né? Nas verdades que a gente tem. A verdade mesmo está fragmentada. Então, se a gente conseguir trazer tudo isso,
a gente consegue trazer a realidade mesmo. É que a gente, né, nós seres humanos, né, encarnados nessa Terra, né, a Terra ela tem um certo visgo de dualidade. A Terra, organicamente, né, é um planeta que, digamos, respira essa separatividade. E aí, quando a gente encarna, a gente torna isso muito próximo, né, da gente. É verdade, é verdade. E Você à medida que a colocou gente vai aumentando a consciência, a gente vai saindo dessa frequência, né? isso, a gente vai conseguindo, É, digamos, fluir dentro dessa dualidade. Porque, assim, ó, é, se separar totalmente dela estando encarnado é muito difícil, mas a gente vai fluindo cada vez melhor. Você colocou no seu livro: se não evoluirmos por amor, evoluiremos pela dor. Você diz que é isso que nossos amigos das estrelas estão tentando nos mostrar. eles até mostram o caminho para a gente, né? Porque eles sabem o que pode dar errado aqui. Então, eles mostram, mas nós, é como você falou, a gente está muito preso ainda em certas coisas. E acredito, eu vejo os vídeos aí, as pessoas falando, mas eu acredito que ainda vai levar um bom tempo para a gente estar num momento assim de total comunicação e convivência com seres, porque a gente ainda está muito longe disso. Existem muitas teorias, né? A minha é essa. Mas vamos aguardar, vamos vivendo, vamos fluindo, né? Tá tendo caminho, tá tendo Você caminho. falou assim, Govinda, aqui, de acordo com o Estelar, que entrou em contato com você nos trabalhos com a ayahuasca, esse projeto de construção da raça humana vai muito além do que a gente entende. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Ele me mostrou desde lá de trás, quando começou com os hominídeos, ele foi me mostrando a experiência, o que nós chamamos de Éden, né? Ele mostrou que foi um local onde os hominídeos estavam, e eles estavam fazendo tipo de um laboratório, mas aí era para. Eles estavam criando a raça humana fisicamente, só que os Seres hominídeos. estelares estavam fazendo isso, criando a raça. Isso, exatamente. E aí os hominídeos se misturaram, se acasalaram entre eles e misturaram a experiência, e aí eles deixaram isso para ver no que ia dar. E o ser que sobreviveu a tudo isso foi o que eles começaram depois a dar sequência, foi assim que eles me mostraram, que eu vejo imagens, então às vezes é até difícil de passar verbalmente, né? E depois eles me mostraram o Egito, os faraós, até esse ser que se apresenta para mim, ele disse que era como se fosse um sacerdote, um faraó, e eu vi que eles mexiam, trabalhavam assim geneticamente com a, a família do faraó, né? E que hoje ele me disse o seguinte, que antes isso estava para reis e que hoje isso está para todo mundo. Então, segundo o Rani, ele se apresentou como Rani, segundo o Rani, é um arcturiano, e segundo ele, todos nós somos abduzidos. Não existe mais pessoas que não são abduzidas, todo mundo está dentro do projeto, já não existe mais essa isso já se alastrou para todo mundo, mas não estamos terminados. Também ele disse assim, fisicamente não estamos completos ainda. Foi o que ele Sim, me temos disse. ainda o que evoluir, né? Você Na disse, verdade, ele me mostrou até num dos trabalhos, ele me mostrou que o nosso intestino não está pronto. Por conta da nossa alimentação, eles não conseguiram definir ainda o nosso intestino. Que o nosso intestino ainda está em processo de acabamento. Eu falo, não tem como a gente verbalizar, mas é isso. O nosso intestino está pronto. Então, por isso que nós temos tantos problemas digestivos por conta da alimentação e porque eles não conseguem definir isso ainda. você falou que esse planeta é um laboratório imenso, tanto no sentido biológico, da diversidade, né, de nós todos enquanto seres vivos, como também no sentido do aprendizado nas questões relacionadas aos planos mais sutis, pertencentes à quarta dimensão. A Terra
é realmente uma verdadeira escola e todos nós fazemos parte disso, nos revezando nos papéis, ora professores, outra hora aprendizes. Exatamente, todos nós vivemos isso. Então, cada um traz a sua parcela de contribuição, né? E aqui nessa interação que a gente tem, a gente vai trocando, vai aprendendo, vai vivenciando, e depois podemos voltar para o nosso local de origem e levar essa experiência para compartilhar, né? Com os que realmente são os nossos, né? Que muitos de nós ainda não têm noção da onde é, de quem é, né? A gente não tem muita noção disso. No seu capítulo 5 do seu livro, você fala sobre a sua experiência na Atlântida, né? Que em viagens, através de desdobramento mediúnico com a ayahuasca, você foi até a Atlântida e lá você se viu como uma Atlante, né? Isso. Durante essas visitas, você recebeu muitas informações. Você não quer fazer um resumo dessas informações que você recebeu como Atlante? Para mim foi bem assim, bem inédito, porque eu não estava esperando. Eles foram me mostrando, me levaram para lá, me mostraram quem eu era, mostraram como que era a Terra quando os Atlantes estavam aqui. Eu vi assim que eu cheguei num grupo de 25 seres, foi assim que me mostraram. Eu cheguei num grupo de 25 seres. Quando nós chegamos aqui, cada um de nós se tornou 3 seres. E que a Trindade não é só divina, que a Trindade é humana também. E nós somos 3 seres, que a gente tem essa coisa da outra cara metade nossa, né? Mas na verdade nós somos 3. E que essa evolução nossa a gente foi, quando a gente chegou para cá, nós não ficávamos dentro do corpo físico como nós ficamos agora. Nós ficávamos em cima, no nosso chakra de cima, a nossa consciência ficava em cima. Então, eu me via de cima para baixo, como se o meu corpo fosse uma marionete. Eu não ficava dentro do corpo como a gente fica. Então, por isso que tinha muita experiência com o corpo físico, porque a gente não tinha essa ligação como a gente tem hoje. Hoje a gente tem muito apego no nosso corpo, nós não tínhamos. Teve vidas que eu via assim, que quando eu desencarnava, né, a hora que eu morria, eu pensava assim, eu vou ter que começar tudo de novo. Era o único pensamento que eu tinha, não tinha apego, não tinha nada. E quando a gente reencarnava, a gente também não esquecia quem era. Quando você tinha uma certa idade, você já sabia quem você era e continuava o seu processo, o que você estava fazendo, qual era seu conhecimento, você continuava de onde parou, que é uma coisa que a gente perdeu com o tempo, a gente perdeu isso, né? Isso eles me mostraram quando eu estava aqui como Atlante, e me mostraram a Atlântida hoje, na 5ª dimensão, uma cidade, um local, onde tem muitos seres vivendo lá, com outra frequência, não é a frequência que tínhamos aqui, é completamente diferente. E aí, nesses processos que eu fui recebendo as informações, e todo o meu trabalho tem o nome Atlante. Então, curso Portais de Atlântida, meu tarô é Atlante, tudo é Atlante, porque é tudo dessa energia que eu fui recebendo. Muito bom, muito interessante isso, né? E saber que a Atlântida está lá, no nível de 5ª dimensão, né? Também, de uma certa forma, é consolador, porque refresca, né, o nosso planeta de alguma forma, né? Refresca, melhora, qualifica as energias, que a gente está precisando disso aqui na Terra. Né? Exatamente. Eu entendi que não tem essa coisa que a Atlante foi embora, tipo, fizeram aqui, foi não, eles continuam e eles continuam nos ajudando ainda a consertar tudo que a gente se perdeu aqui, que a gente perdeu nossa consciência, a gente perdeu um monte de coisa, e eles estão tentando nos ajudar a retomar tudo isso, né? E um dos trabalhos que eu recebi é isso, é você trazer a consciência Atlante, abrir sua consciência para esse, né?
e depois teve o desdobramento, e depois um outro que é de tratamento, para você tratar as pessoas, né? Então, assim, eles continuam, os seres de luz, eles não estão longe da gente, eles estão tudo aqui. É a gente que fica longe deles com a nossa frequência, né? Na verdade é isso. No capítulo 6, você falou sobre os intraterrenos. Aí você falou assim, ó, sim, a Terra é oca. Você Para mim viu também, foi você a teve maior essa loucura que eu experiência vivi, também porque com isso. eu também não acreditava nisso. Eu não acreditava. Eu ouvia essas conversas, eu achava uma loucura. Aí um dia eles me levaram para o centro da Terra e eu vi a cidade no centro da Terra. A gente chama de cidade, né? Mas o espaço lá onde eles vivem. Muita coisa esotérica que a gente tem aqui é referência deles. Muita coisa que a gente faz aqui é referência desses seres que estão no centro da Terra. E lá é lindo, maravilhoso. É como Atlântida. Não dá vontade de ir embora, não. Dá vontade de ficar por lá. Você fala também, sim, quando você diz assim, eles me levaram para ver, né, os intraterrenos. Quem são eles? Então, nesse trabalho da Alaska, se apresentaram os arcturianos e eles disseram que eles iam estar me passando informações que para eu passar para as pessoas, que eu fizesse o livro. E aí, cada trabalho, para sair esse livro, a gente ficou 5 anos fazendo, todo mês, vinha um pouquinho de informação, eu tinha que assimilar tudo, porque tem coisa que é muito fora do nosso contexto, então eu levava, assim, sabe, um bom tempo para assimilar tudo isso, principalmente as coisas que falavam de mim, porque eu já tinha minhas, né? E aí eles foram me passando e eu fui, mas eram arcturianos, esse que se apresenta para mim, ele disse o nome Ranin, é um arcturiano, mas ele disse o seguinte para mim, que ele é um arcturiano que já esteve encarnado na Terra. Então, a imagem dele é como se fosse um grey alto, branco, neon, assim, tem uma cor neon. Ele parece um grey, mas ele é bem alto, bem mais alto que um grey. E ele disse que os arcturianos que nunca encarnaram aqui, nunca ficaram aqui, são aqueles altos que a gente vê, que os primeiros que eu vi foram esses, me levaram até lá, e esses altos foi que conversaram comigo e pediram para a gente fazer o trabalho, falaram, não, você faz assim, deram tudo como que tinha que ser feito. Então foram esses altos, mas eles falaram que muda muito quando eles passam por essa vivência aqui. Quando reencarna, muda toda a estrutura e aí eles passam a poder ter outro corpo. Eles têm mais um corpo que os outros não têm. Mais ou menos isso seria, explicando assim. Aqueles que nunca reencarnaram não têm esse corpo que o Ranin se apresenta para mim. Ele já tem esse corpo, que é mais condensado, assim. É Mais um outro denso, corpo. mais denso. É, mais denso, Uhum. E você falando em Grey, você falou assim, Ranin é como se fosse um Grey, só que alto. Você falou também no seu livro sobre o Grey. Uhum. Você quer falar um pouquinho? O Ranin, eu perguntei para ele sobre, porque falou de várias raças, e nunca falavam de Grey. E tudo que a gente ouve tem Grey. Aí eu perguntei para ele, eu falei, mas e o Grey? Quem que é o Grey? Porque eu não vejo Grey aqui, assim, a gente ele não passou nada sobre os Greys. Aí ele falou assim para mim que os Greys são robôs biológicos. Ele falou, é como se você cortasse o seu braço e o seu braço tivesse autonomia fora de você. Então você sabe tudo que o seu braço faz, toda a consciência do seu braço você recebe, mas ele já tá fora, ele tem autonomia, mas ele ainda é seu braço. Tudo que ele faz você fica sabendo. Então o Grey é assim, é uma parte biológica nossa, que a gente tem total consciência do que ele faz, mas ele é um ser separado. Então, por isso que nas naves eles perdem Greys, eles não se preocupam tanto, porque não, a consciência volta para eles. Eles não perdem essa consciência. Então, não é como o nosso desencarne aqui. Desencarnou, está perdido, né? Morreu, vai ter que... Não, a consciência do Grey do Ranin volta para o Ranin. Ele já me mostrou o Grey dele. A consciência volta para ele quando o Grey não tiver mais, quando morrer, por exemplo.
ele não perde isso. Entendeu? É uma coisa assim, muito diferente para a gente pensar nisso, né? A gente não chegou ainda nisso. Então, por isso que eu acho que a humanidade ainda tem tanta coisa para ver, a gente vive numa ilusão muito grande aqui ainda, né? A gente não alcança certas coisas. Sim. A gente tem a tarefa, eu acho que a grande tarefa nossa é ir tirando esses véus ou essas vendas dos nossos olhos aos poucos, na medida da nossa possibilidade, né? Na medida também que a gente possa integrar tudo que vem, né? Integrar os conhecimentos, sentir, incorporar os sentimentos dentro, né? No coração mesmo. E isso leva um tempo, não é? Mas eu acredito assim na evolução, que a gente está aqui num processo evolutivo. Aí você colocou assim, ó, numa nota no seu livro: a maioria dos seres estelares mais desenvolvidos que os humanos tem ambos os sexos e se manifestam como querem. Eles também têm muito senso de humor e me disseram que nós não conhecemos a verdadeira felicidade. Quando eu fui para a Atlântida, eu achei eles assim muito bem-humorados. E eu comentei, eu tinha tomado ayahuasca e a minha irmã não, e ela estava fazendo as anotações para mim. Então, conforme eu recebi, eu ia passando, ela ia anotando. E aí eu comentei com ela, eu falei, eles são bem-humorados. Aí o meu instrutor, que estava passando as informações, falou assim para mim: não, nós somos felizes, vocês não sabem o que é ser feliz ainda, nós somos felizes. Então, como que a felicidade deles é constante, não é que nem a gente, que a gente tem momentinhos assim. Então, Se fosse um eu estado de acredito. felicidade, um estado. Exatamente, exatamente. É completamente diferente do que a gente conhece como felicidade, né? O nosso, a gente tem uns momentinhos e a gente. E até para a gente ter uma felicidade aqui, a gente meio que paga um preço, e parece que para eles não é assim. É um estado já. Já existe, é como respirar. Faz parte, não tem como não acontecer. Eu entendi mais ou menos isso. Isso deles terem ambos os sexos. Então, eu vi que tem seres que já estão plenos, já estão completos. É como essa separação que a gente teve aqui, eles já se uniram de novo, sabe? Já estão completos. Eles não têm essa. E eu percebo, eu estudei moda quando eu era nova. Quando você estuda moda, você percebe que a nossa sociedade separava homem e mulher assim drasticamente. E isso vem se unindo. Então, inconscientemente, a gente está seguindo esse caminho, a gente já está seguindo, de trazer essa. E agora a gente vê essas crianças novas, né? Como elas levam esse lado da sexualidade, elas não são tão radicais, elas são mais suaves para isso. Então, à medida que a gente está tomando mais consciência, a gente também vai tomar consciência desse outro momento nosso, que ainda não está, mas que eu creio que acontece, eu creio que a gente chega lá. É isso mesmo. Eu também acredito muito nisso, nesse processo. Você fala no seu livro sobre Astar Sheran, que é sempre um motivo, né, de comentários, curiosidades das pessoas. Você disse: seu nome em sânscrito significa o sol que mais brilha. Eles teve alguns trabalhos que foi o Ramin que se apresentou. Teve trabalho que foi a Astar Sheran que se apresentou. E é uma energia assim que é indescritível, não dá para você dizer, de uma lucidez, é muito diferente quando é o Ranin que fala comigo e quando eu recebo direto da Astar, é diferente. E ele também, eu perguntei qual era a imagem dele, como que ele é, porque a gente vê as ilustrações, né, aquela ilustração que a gente vê uma pessoa, um humano, um cabelinho assim, bem arrumadinho, com um uniforme, né? Ele falou que ele não tem imagem, ele se apresenta como for necessário,
porque ele pode estar em qualquer mundo, ele pode se apresentar em qualquer plano e ele se apresenta na imagem que for necessária. Então, eu acredito que quem vê ele todo bonitinho, humano, né, é porque não consegue ver de outro jeito. Então, vai ver assim. Então, ele se apresenta de acordo... Para mim, ele ainda se apresenta humano. Tá? Ainda é humano. Mas ele se apresenta de acordo com o que a gente consegue, né? Consegue. Eu Talvez, imagino... assim, da forma que seja mais fácil da gente absorver a Porque mensagem eu que ele imagino traz. que eles já sejam uma coisa de luz, uma coisa já... Não acredito que tenha um corpo assim. Eu acho que tem níveis já que não tem esse corpo. Mas para a gente interagir, né? Eu penso que é mais ou menos por aí. É, no seu capítulo 7 do livro, você fala do Portal da Verdade. Você fala que em um dos trabalhos com ayahuasca, passou em desdobramento pelo Portal da Verdade, e nele haviam dois seres conhecidos como Anubis. Eles estavam na entrada e eles passaram para você a informação de que foi feito um acordo entre os seres estelares e Gaia, a Mãe Terra. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Esse trabalho foi bem forte, foi um dos mais fortes que eu passei. Quando eu passei nesse portal, a primeira coisa que eu vi foi, eu estava no Egito, dentro de um templo do Egito, e eles estavam fazendo inseminação artificial na esposa do faraó. E eu estava assim, eu fiquei encantada, e eu ficava, doutor, e eles falavam, presta atenção aqui, que eu tinha que prestar atenção no que eles estavam fazendo. Aí que eles me explicaram toda essa parte de genética, né, que começou com os faraós, aí eles me disseram que isso também aconteceu na China, com os reinados, nos outros, não foi só no Egito, foi em todo o planeta, que agora eles estão fazendo isso, e esse acordo, eles me disseram que foi um acordo feito entre esses seres, o espírito da Terra, Gaia, para poder criar a humanidade aqui. Foi pedido licença para manifestar uma raça aqui como nós, porque o resto faz parte de Gaia, mas nós não. Então, que a gente foi pedido licença para a gente estar aqui. E que Gaia já se manifestou muitas vezes aqui na Terra como o ser humano. E aí eu vi Maria, e eu vi ela se manifestando. Então, por isso que que é o único ser que a gente reconhece como local que se manifesta. Então, tem Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, por quê? Porque ela é Gaia. Então, a referência dela é Gaia. Então, por isso que quando a gente a vê, a gente não consegue olhar para ela sem pensar no lugar onde ela está. Isso é uma referência inconsciente nossa, de fazer essa referência de Maria e Gaia, que a Maria é a expressão de Gaia, um ser assim. É uma coisa bem maluca de se pensar, mas assim, a energia desse trabalho não me restou dúvida, não me restou dúvida. Maria como expressão de Gaia e Maria como mãe de Jesus, né? Isso. A flor que gerou aquele fruto. Isso. Exatamente. É esse ser. Gaia encarnou, né? Uma parte de Gaia encarnou para poder receber Jesus, porque não existiria outro ser que conseguisse receber uma energia daquela. Então ela fez esse movimento e por isso que toda vez que alguém a vê, faz a referência com o local, porque ela é terra. Então ela é o único ser que quando vê, ele fala, eu vi Maria, não, eu vi Nossa Senhora da Conceição, eu vi Nossa Senhora de Guadalupe, eu vi Nossa Senhora, porque ela é Gaia. E por isso que ela está na Terra toda. As manifestações. Você falou que os seres de Gaia são todos os outros, mas que nós não somos seres de Gaia. Nós, seres humanos, o homem não é ser de Gaia. Porque a gente veio, nós somos uma experiência feita, empreendida pelos seres estelares.
Isso. Nós estamos aqui para uma experiência e tudo que a gente vive aqui faz parte dessa experiência, né? Alguns voluntários, não sei se todos, né? Alguns voluntários, mas é para viver uma experiência para um desenvolvimento que a gente não, eu pelo menos não consegui ainda alcançar. Eu acho que está muito fora dessa dimensão nossa, está bem fora mesmo. Eu acho que é muito mais do que a gente imagina, por mais que a gente pense, está Eu muito penso que a longe. gente não tem recursos intelectuais e mentais nessa fisicalidade para alcançar o objetivo maior, né? Eu também acho. O plano maior, digamos, né? Eu também acho. Mas, assim, é uma limitação nossa e é para ser assim. É o que... Faz parte da própria experiência. Exatamente, faz parte, isso mesmo. Você falou no capítulo 9 do seu livro sobre o Hanin, sobre o ser que direciona você, né? E se conecta com você nos trabalhos com a ayahuasca, né? E diz que ele é um arturiano e disse que seu nome vem de uma divindade egípcia, da qual ele foi sacerdote no Egito Antigo. Você quer falar um pouco sobre isso? Quando eles me mostraram essa coisa, eu passei pelos Anubis e fui, o Hanin era um sacerdote e o papel do sacerdote era fazer a inseminação artificial. Quer dizer, tudo que eles faziam ali, todas as energias que eles moviam e tudo que era muito místico, na verdade, eles estavam trabalhando o nosso físico, estavam trabalhando coisas. E também, assim, teve uma vez que o Ranin falou para mim que o que a gente entende como físico é muito pobre. Para eles, o nosso chakra é físico, o nosso campo é físico, para eles é mais coisas do que a gente entende como físico. Agora, a gente está começando a chegar nesse processo de compreender melhor isso, mas imagina na época do Egito, ninguém entendia nada, né? Então, tudo isso era magia, tudo isso era... olhava-se de outra forma, né? Não via assim como realmente né? Uhum. E sobre as naves estelares, que você fala no seu capítulo 10, né? Que existem muitas naves na órbita da Terra, a maioria delas está sempre a leste, em oposição com o Sol, justamente para confundir as imagens recebidas pelos satélites. E você me falou antes, a gente estava conversando, você falou numas naves mistas e em outro tipo de nave. Você quer falar um pouco sobre isso? Eles me mostraram que existem naves, as naves que ficam próximas da Terra são mistas, as que a gente fala nave-mãe, né? Fala nave-mãe, as naves grandes, elas são mistas. E que eles ficam em outras naves longe daqui. Essas mistas são dos trabalhadores, vamos colocar assim, é de quem interage com a gente. Então, esses seres, eles vêm, ficam na nave mista, por isso que tem as pessoas que têm visão, que estão dentro de nave, vê vários seres de vários tipos, porque eles estão mesmo, é mista. Só que aí, dessa nave, eles vêm para a Terra, os Grey deles vêm para a Terra e faz todo o trabalho que tem que ser feito. Para eles voltarem para a nave deles, eles têm que passar por um processo, que por mais que fale, eu não vou entender o que é, passar por esse processo para poder ir para a nave e quando volta também. Então, eles ficam e as naves ficam a leste, justamente para não serem detectadas, porque algumas delas são mais densas, né? E pode ser detectada. Então, aí eles ficam para o lado do Sol mesmo, para a gente não detectar eles, né? Sim, no seu capítulo 11, você falou que você foi conduzida, né, a presenciar uma abdução. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Fui. Esse foi o mais difícil para mim. Esse foi o mais difícil, porque quando eu me dei conta, eu estava dentro da nave já. Eu estava na nave, eram Greys que estavam junto comigo.
E aí eles começaram, abriu não era uma porta, mas abriu um vão assim e entrou como se uma pessoa estivesse em cima de uma tábua, mas ela não estava em cima de nada. Ela entrou flutuando, deitada, e a hora que ela entrou, ela parou e por conta de acho que 10 minutos, acho que não deve ter dado 10 minutos, desceu um monte de fios e entrava na pessoa para tudo quanto era buraco e conectava um monte de coisa na pessoa, mas foi muito rápido. Os fios desciam, mexia e subiam de novo. E aí a pessoa foi devolvida, ela não se mexeu, ela estava dormindo, inerte, e aí eu fiquei desesperada, eu comecei a gritar. E aí eles falaram para mim, ter calma, que isso acontecia sempre, que eles só estavam mostrando para eu saber como é que era. E me levaram numa sala, foi aí que eles me falaram dos intestinos, que eles estavam fazendo ainda pesquisa, porque o nosso intestino não está pronto. Vocês não estão terminados, fisicamente vocês não estão terminados. Falta uma delas é o intestino. Eu acredito que a coluna também, mas me parece que a mais assim grave nesse momento é o intestino. E eles disseram que eles não conseguiam acertar isso por conta da nossa alimentação, porque eles estão querendo refinar a nossa raça, melhorar, mas que isso não estava sendo possível. Então eles estavam... E eu vi assim muitos corpos, eu vi corpo no chão, vi muitos corpos. E eu pensava assim, como tudo isso? Não, tá, eles estavam animados, eles se moviam, mas não tem alma aí. Não, a gente retira esses corpos assim que desencarna, não tem alma. Eles não têm para fazer as experiências. Foi uma coisa muito surreal. Esse foi o mais louco de tudo. Tanto que quando terminou o trabalho, quem consagra o Asca sabe, a gente volta e acabou. Eu fiquei 2 dias ainda vendo coisa, de tão forte que foi, que eu acho que eles precisaram me abrir tanto para eu conseguir ver isso, porque aí eu fiquei mais 2 dias tendo flash assim da nave. Eu estava fazendo coisa do cotidiano, rotina, e abri aquele flash assim, e eu vi o que estava acontecendo na nave, porque eu acho que eu fiquei conectada, não sei. Depois eu fui voltando, aí eu voltei normal de novo, mas esse foi o trabalho que eu fiquei mais tempo, assim, que eu fiquei, acho que abril, não sei, mudou minha frequência, demorou para voltar, exatamente, eu não sei explicar, mas eu fiquei um tempo ainda conectada com essa nave. Fantásticas suas experiências em vida, ricas, né? E muito interessantes, né? Eu acredito que vão interessar, né, as pessoas que vão frequentar, que estão frequentando, vão começar a frequentar o E na canal. época, depois que eu comecei a receber essas informações, eu fui procurar a doutora Gilda para ver se eu estava, sabe, saindo da casinha, porque eu falei, eu estou recebendo informação de coisas que eu não tenho noção do que é, porque eu nunca li nada sobre extraterrestre, eu não quis saber de extraterrestre, e eu falei, eu estou recebendo essas informações, será que eu não estou pirando, né? Até por ser a ayahuasca também, né? Eu falei, será que tem alguma coisa errada comigo, né? E depois, fazendo os cursos, né? A gente participou dos cursos e fazendo os cursos, eu fui entendendo cada coisa, fui entendendo essa situação de como eu recebo a informação, como ela é realmente e tal. Aí eu fui melhorando, assim, no sentido de ficar até mais à vontade para falar sobre o assunto, né? Porque antes eu não tinha coragem nem de abrir minha boca para ninguém, que é tudo muito surreal, né? Muito surreal. Mas aqui a gente é uma comunidade que, né, que aceita, que vê esse tipo de experiência com uma certa normalidade, né? Então, nós estamos dentro de uma comunidade. Govinda, muito obrigada pela sua partilha. Eu pretendo, inclusive, fazer outras entrevistas com você. A gente não acabou de explorar o seu livro e podemos fazê-lo e ainda conversar sobre outros temas. Ah, muito bom. Muito bom. Eu que agradeço a doutora Gilda, a toda a equipe, que eu sei que é muito trabalho que vocês fazem. Agradeço muito vocês e por tudo que estamos vivendo
né, em função dessa equipe, né, de todos vocês. Eu é que agradeço muito.